Escritura de hoje: a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os suprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura que acabais de ouvir. Lucas 4, 19 e 21. Lemos anteriormente que o apóstolo Pedro disse ao concílio de Jerusalém: Deus não fez distinção entre nós e eles, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar. Atos 15, 9 e 10. Digo a você que o jugo que Pedro descreveu como insuportável e impossível de guardar é a lei da antiga aliança. Humilhai-vos de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 28, 13. Este, meu amigo, é o evangelho da graça gloriosa. Pare de tentar ser justificado pela lei de Moisés. Você é justificado pela fé. O Senhor Jesus lhe diz: vem a mim e eu lhe darei descanso. Observe que a palavra restauração começa com descanso. Ao descansar em sua graça e na sua obra consumada, você receberá a sua restauração. E, até eu digo mais, quando nosso Senhor Jesus estava na sinagoga de Nazaré, lhe foi entregue o livro de Isaías e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Agora preste bastante atenção ao que o nosso Senhor Jesus fez em seguida. Na escritura de hoje notamos como a Bíblia registra isso. Então, fechando o livro, e começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura que acabais de ouvir. Lucas 4, 20 e 21. Por que ele fechou o livro? Para entender isso, você precisa analisar a escritura que ele estava citando em um contexto mais amplo, para anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Isaías 61, 2. Observe que Jesus não leu além da vírgula sobre o dia da vingança de Deus. Por quê? Porque nosso Senhor Jesus, que estava em Nazaré enquanto lia as Escrituras, veio proclamar o ano aceitável do nosso Senhor. Lembre-se do que ele disse em seguida: hoje se cumpriu esta Escritura que vocês acabaram de ouvir. A era em que vivemos hoje é a era da graça. Estamos sob a dispensação da graça. O ano aceitável refere-se à dispensação, ao tempo e à estação em que nos encontramos. Não estamos na era do dia da vingança. Esse dia chegará e nosso Senhor Jesus retornará para libertar Israel da destruição total e julgar a terra. A palavra grega para aceitável aqui é dektos, que segundo o estudioso grego Thayer, é aquele tempo abençoadíssimo em que sua salvação e os favores gratuitos de Deus abundam demais. Louvado seja Deus, ainda estamos neste período de dectos. Ainda estamos no ano aceitável sob a dispensação da graça. E nossa pregação e compreensão da palavra de Deus devem estar de acordo com esta dispensação. Acabamos de testemunhar quão precioso é nosso Senhor em dividir corretamente a palavra de Deus. E assim como ele proclamou o ano dectus, então ele fechou o livro. Declarou que naquele exato momento, em Nazaré, a profecia de Isaías estava se cumprindo. A era da graça havia chegado. Meu caro leitor, Deus se relaciona conosco de acordo com a era, a dispensação e a aliança em que estamos. Nunca misture a dispensação da lei com a graça, nem confunda a antiga aliança com a nova aliança.
Não confunda justiça pela fé com justiça pelas obras, nem perdão de todos os pecados com perdão somente se você confessar todos os pecados. Então Jesus fechou o livro. Esta é a era da graça gloriosa. Este é o tempo de andar em liberdade, paz e alegria no ano aceitável do Senhor. Pensamento de hoje. Jesus inaugurou a era da graça, o tempo mais abençoado em que a salvação e os favores gratuitos de Deus estão para nós abundantemente. Oração de hoje. Senhor Jesus, obrigado por aquele dia em Nazaré, quando o Senhor fechou o livro de Isaías e proclamou que a era da graça havia chegado. Obrigado por ter inaugurado o ano aceitável do Senhor, o tempo mais abençoado em que a salvação e os favores gratuitos de Deus abundam profundamente. Creio que esta é a era da tua gloriosa graça. Posso andar em liberdade e descansar em tua obra consumada, que me deu as bênçãos da nova aliança. Amém.